Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. A lição tem como objetivo geral conscientizar a respeito do problema da perseguição ao cristão no mundo e como objetivo específico elencar as características persecutórias de Saulo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos e esclarecer a respeito do sistema contra a igreja. Bem, inicialmente nós podemos observar, o comentarista ele comenta sobre Saulo de Tarso, perseguidor implacável. Saulo foi um homem, segundo a história registrada pela Bíblia, e nós estamos estudando nesse trimestre, ele tinha prestígio religioso entre os judeus, não só religioso, como também cultural. Então ele ganhou, como nós dizemos na linguagem popular, cartas brancas para perseguir os cristãos. E nessa atitude ele foi realmente implacável, né? O apóstolo Paulo decidiu deixar a cidade de Tarso, voltar para Jerusalém. Estava tão insatisfeito que ele decidiu lutar pessoalmente contra a seita dos nazarenos. Ele se desligou imediatamente de Gamaliel e de sua escola e ofereceu então seus préstimos ao sumo sacerdote a fim de eliminar todos que se opusessem ao judaísmo. E já perseguia a igreja com tamanha fúria que inclusive o seu nome tornou-se o terror de todo e qualquer ajuntamento cristão. Saulo ele era genioso e cruel. Com sua eloquência atacou os cristãos que oravam e pregavam no templo, lançou homens e mulheres na prisão, condenando-os à morte. Tão cego em sua ira e tão pronto para esmagar os seguidores de Jesus, que se achava disposto a extirpar de dentro do seu povo tantos quanto ousassem oferecer fogo estranho ao Senhor. Com essas ideias, e fervilhando ainda na sua mente, e com o olhar brilhante de um fanático, Saulo então decidiu acabar sumariamente com a seita dos nazarenos. Bem, na primeira parte então do nosso comentário, nós temos o texto bíblico de 1 Timóteo 1,13. Olha o que esse texto bíblico ele nos diz. 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 13. Palavras do próprio apóstolo Paulo. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Veja que nesse texto, o apóstolo Paulo ele se descreve como um blasfemo, um perseguidor e um opressor. Então, isso mostra o que o apóstolo Paulo era realmente na sua vida pregressa. Você pode observar aqui, então, nesse texto, que ele era um blasfemo, ou seja, um blasfemo, né? Ele fala maldades e calúnias contra Deus. Então, nesse caso, ele violou a primeira metade dos 10 mandamentos por meio de seus ataques diretos contra Cristo. Nós temos várias referências bíblicas, como em Atos 9, Atos 22, versículos 7 a 8, Atos 26, 9, 14 a 15. Ele também se descreve aqui como um perseguidor insolente. Então, como perseguidor insolente, ele violou a segunda metade dos mandamentos por meio de seus ataques contra os cristãos. A palavra grega traduzida por insolente, ela pode ser traduzida por agressor violento. Isso indica, então, a violência que Paulo exerceu contra os cristãos. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele se descreve como um blasfemo, um perseguidor, um opressor. E nesse caso, então, ele estava transgredindo, então, os próprios mandamentos de Deus, prescritos, então, no Antigo Testamento. Bem, o outro texto que nós chamamos a atenção é o texto de Atos, no capítulo 9, e o versículo de número 1. Atos 9, e o versículo 1, o texto diz que ele, respirando ameaças. Vamos ler esse texto, Atos capítulo 9, e o versículo de número 1, está escrito: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote.
Veja bem, então, essa expressão respirando ameaças, né, e morte contra os discípulos do Senhor. Qual era o motivo de Saulo perseguir os cristãos? O motivo pelo qual Saulo perseguia os cristãos era exatamente por ele ser zeloso pela Torá, pelo Antigo Testamento. E ele via então Jesus como um blasfemo. Jesus se apresentava então como Messias, como aquele previsto nas Escrituras do Antigo Testamento, e Paulo não podia ver na pessoa de um crucificado, né, aquela personagem que preencheria os requisitos do Messias prometido no Antigo Testamento. O Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era, na maioria dos judeus, o viam como não como um crucificado, né, mas como um Messias que viria vitorioso para instalar então o reino à nação de Israel. Então isso era um escândalo, um Messias crucificado, porque em Deuteronômio 21 e o versículo 23 diz que aquele então que fosse pendurado em um madeiro era então visto como maldito diante de Deus. Por isso, na visão então de Saulo, Jesus não passava de um blasfemo. Jesus não passava de um blasfemo. Então, foi por esta razão que ele então perseguiu então os cristãos. Era o seu zelo extremado pela lei e não ver em Jesus o preenchimento na visão dele dos requisitos então messiânicos do Antigo Testamento. Então, nessa primeira parte do nosso comentário, nós tomamos o texto de 1 Timóteo 1,13 e Atos 9,1 para ver então, ter uma visão clara do apóstolo Paulo, a sua vida pregressa como um perseguidor dos cristãos. Na segunda parte, a perseguição contra a igreja de Cristo. A perseguição de Saulo contra Jesus, na realidade, era uma perseguição contra a igreja. Nós podemos observar isto. No ponto 2, Saulo de Tarso e Estevão. O ponto 2 da segunda parte do nosso comentário, ele comenta, faz aí uma relação de Saulo com Estevão, Saulo de Tarso com Estevão. Saulo era um homem erudito, ele podia penetrar na cultura judaica, na cultura greco-romana, ele era uma autoridade na Torá. O Estevão, ele era um erudito no judaísmo, e Estevão foi nos apresentado por Lucas como o primeiro mártir da igreja, e ele, cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo que ele era da história da nação de Israel no Antigo Testamento, ele faz um discurso inflamado diante dos seus algozes. Esse discurso ele discorreu a história da nação por vários períodos, depois apresenta Jesus como Messias e apresenta também a rejeição dos judeus a Jesus como o Messias. Ele fez isso com muita autoridade. Esse discurso, então, de Estevão atraiu, então, a ira dos inimigos de Cristo. E, então, o texto nos diz que Saulo consentiu nessa prática, Atos capítulo 8, versículo 1, Saulo consentia a sua morte. Então, a ira assassina de Paulo contra os crentes foi manifestada na sua atitude em relação a Estevão. Mas certamente aquela cena da morte de Estevão deve ter deixado marcas muito profundas em Saulo. Como Estevão, de forma corajosa e destemida, poderia enfrentar os seus algozes. Certamente foi uma cena que jamais saiu da mente de Saulo. Uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Logo em seguida, o comentarista, ele comenta sobre a perseguição hoje contra a igreja. Nós estamos vivendo, então, dias de perseguição contra a igreja que tem se intensificado. Essas perseguições, você pode observar, ela aconteceu no tempo de Jesus, os religiosos perseguiram a Jesus, Jesus foi alvo da inveja, a gente vê isso nos evangelhos. Nós vemos essa perseguição também no ato dos apóstolos. O judaísmo, os religiosos da época também perseguiram a igreja.
os apóstolos de Jesus Cristo, eles foram alvos também dessa perseguição. Nós temos alguns relatos dessa perseguição ou destas perseguições no livro de Atos dos Apóstolos. Inclusive nas viagens próprias do apóstolo Paulo, depois que ele se converteu, ele também foi alvo então dessas perseguições. Também depois, ainda um período mais adiantado do Novo Testamento, essas perseguições se intensificaram. Ela passou a ser então institucional por parte do Império Romano. É o tempo, por exemplo, da primeira carta de Pedro, como outros escritos do Novo Testamento, em que os cristãos estavam passando por perseguições. O próprio apóstolo Paulo também foi alvo dessas perseguições. Isso culminou então lá no período do Apocalipse com Domiciano. Essas perseguições prosseguiram por alguns séculos mais à frente. Então, a igreja do período apostólico, a igreja do período pós-apostólico, ela foi uma igreja, então, que enfrentou a perseguição até cerca do ano 312 depois de Cristo, quando temos a conversão, então, de Constantino. Então, neste momento, nós temos a luta da igreja para sobreviver. Até o ano 100 depois de Cristo, nós temos a expansão da igreja. Do ano 100 ao ano 312, nós temos a luta da igreja para sobreviver no Império Romano, em que a igreja enfrenta o fio da espada nos poderes então de Roma. Mas os cristãos permanecem firmes, e é nesse período então que muitos foram martirizados e entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, né? Haja visto, por exemplo, o livro dos Mártires, que relata quantas perseguições, quantos relatos comoventes de pessoas que foram martirizadas por causa da fé em Jesus. Trazendo então para os dias de hoje, essa perseguição ela continua, né? Essa perseguição continua. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre esta perseguição. Quando o sistema se volta contra a igreja, a terceira parte do nosso comentário. Veja que o apóstolo Paulo, ele liderou uma perseguição contínua e violenta contra a igreja. O texto diz em Gálatas 1,13 que ele perseguia a igreja de Deus e a devastava. Ele então entendia que praticar essas barbáries era defender então a fé judaica. Jesus já tinha advertido seus discípulos em João 16, o versículo 2, que eles seriam expulsos das sinagogas e eles chegaria o momento em que quem os matasse cuidaria que estava prestando serviço a Deus. Então houve perseguição, tortura, e o comentarista comenta também sobre o método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Isso está claro lá em Atos 26, o versículo 10 e o versículo 11. Então, foi perseguição intensa, né, que foi deflagrada contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, a tortura psicológica para levar os cristãos a blasfemarem. Atos 26, versículo 10 e 11. Na Epístola aos Hebreus e em outros momentos também, nós observamos no Novo Testamento como os cristãos permaneceram firmes sob esta perseguição. Eles permaneceram leais ao Senhor Jesus Cristo, alguns entregando as suas vidas em martírio, né? Como mártires em prol da causa de Jesus. Logo em seguida, no ponto 3, o comentarista comenta sobre a perseguição ao movimento pentecostal. O movimento pentecostal, especialmente a nossa Assembleia de Deus, foi muito alvo também de perseguições. Se você tiver este livro, o Dicionário do Movimento Pentecostal, você pode selecionar alguns relatos de perseguições que aconteceram aos cristãos pentecostais, especialmente da nossa Assembleia de Deus, na página 639. Eu vou relatar alguns aqui. Lá aqui no dicionário tem um verbete sobre perseguição, né? Pastores presos, 300 homens armados atacam a congregação e pastor é espancado. Isso em Uruburetama, no Ceará, em 1914. Pastores indefesos foram metidos em cadeia. Em Alagoa Grande, na Paraíba, 300 homens armados, acompanhados de um chefe religioso, atacaram uma congregação onde havia 15 crentes que cantavam louvores a Deus. No mesmo estado, Manuel Pessoa Leão, pregador do evangelho, foi barbariamente espancado.
Em Aparecida do Norte, no interior de São Paulo, foram incendiadas casas e toda a biblioteca de um missionário evangélico. O pioneiro assembleiano José Teixeira Rego, em um artigo que ele escreveu no jornal assembleiano Mensageiro da Paz de julho de 1931, ele relata também vários casos, entre eles o seu próprio, quando 6 crentes celebravam um culto em Carangola, subúrbio de Petrópolis. Ele foi atacado por mais de 20 homens armados que ameaçavam acabar com o culto e matar todos os crentes. Também na região norte, em Macapá, primeiros sucessores do comportor e evangelista Clímaco Bueno Aso também foram alvos de perseguições. Padre proíbe missionário de sepultar seu filho no cemitério. Isso foi aqui na Bahia. O missionário Otto Nelson, fundador das Assembleias de Deus na Bahia, né? Nessa época, esse acontecimento aconteceu em Maceió, Alagoas, mas ele foi o fundador aqui da Assembleia de Deus, também no estado da Bahia. Padre vestido de mulher chefia 200 pessoas armadas contra 2 pastores. Isso foi em Alagoa Grande, na Paraíba, em 1918. As perseguições foram tão grandes que, inclusive, aqui na Bahia teve que fazer... não podiam sepultar, os cristãos, os crentes pentecostais, assembleianos, não podiam sepultar os seus mortos nos locais onde existia pessoas, né, da igreja romana, e então a Assembleia de Deus teve que fazer um cemitério. Está lá na região de Coité, o cemitério na Assembleia de Deus. Aqui no livro, embora está em preto e branco, mas nós temos uma foto, uma imagem aí deste cemitério, que é o cemitério da Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus, na região de Coité, no povoado de Santa Rosa, eu estive lá, né, e pude conhecer. Lá existe, então, um cemitério que é chamado Cemitério da Assembleia de Deus, por causa das perseguições intensas aos cristãos pentecostais e assembleianos, então, neste período. Então, foram muitas as perseguições. Se você ler o relato da nossa Assembleia de Deus, tivemos perseguições. Aqui mesmo em Barreiras, em Bahia, onde nós estamos falando, no início e nos primórdios também da fé pentecostal, da Assembleia de Deus aqui, também houve perseguições, aqui também no município de São Desidério. Os primeiros pentecostais que chegaram aqui à região de Barreiras foram na cidade de São Desidério, e eu tive o privilégio de entrevistar o fundador aqui da Assembleia de Deus, o missionário Gustavo Arnes, e ele relatou então que os primeiros pentecostais foram levados para a praça da cidade, foram arremessados as suas malas para longe, e eles então tiveram que ir embora devido às perseguições. Mas depois chegou a Assembleia de Deus em 1956 e se instalou, e estamos até os dias de hoje. Mas houve muitas perseguições nos primórdios das Assembleias de Deus e do movimento pentecostal no Brasil. Tantos irmãos nestes rincões do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os estados da federação, foram perseguidos por causa da sua fé pentecostal. Então, nós observamos que a perseguição então do tempo de Saulo, né? Nós estamos estudando aqui, ela prossegue também nos dias de hoje. Hoje nós temos a intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Em vários países do mundo hoje, nós temos perseguições à fé cristã. A Missão Portas Abertas, que trabalha entre os cristãos perseguidos, ela produz todos os anos uma lista com um ranking dos países que mais perseguem aos cristãos. Nós temos vários países do mundo que oferecem resistência à fé cristã. Isso mostra então como nós somos alvos de perseguições. Existem também as perseguições veladas, né? Perseguições veladas que acontecem. Então, politicamente e religiosamente, em alguns países acontecem perseguições à fé cristã. Que você possa orar pela igreja perseguida. O que dizer da igreja na Coreia do Norte, na Arábia Saudita e em outros países do mundo? Portanto, oremos pelos cristãos que estão espalhados por várias partes do mundo, para que eles possam, então, continuarem firmes, não obstante as perseguições que acontecem à fé cristã. Oremos então pela igreja perseguida. Quando você dobrar os joelhos, você deve lembrar de orar pela igreja perseguida. E estarmos atentos também em nosso país.
Às vezes há uma perseguição velada, essa perseguição pode se intensificar e nós então devemos orar pela igreja evangélica brasileira, né? Nós vimos esse indício agora nesse período da pandemia, aqui em nossa nação e nosso país. Quantos abusos aconteceram por desrespeitarem então os princípios então que norteiam a religiosidade em nossa nação, em nosso país. Bem, o que a gente pode observar? Que a igreja foi perseguida em todos os períodos, desde o seu nascedouro até os dias atuais. Se a igreja fosse uma obra humana, ela já não existiria mais, mas ela é uma obra divina e por isso ela permanece, né? Os séculos passaram e a igreja permanece porque ela é uma obra edificada pelo Senhor Jesus Cristo. Então essa é a nossa lição de número 2. Saulo de Tarso, o perseguidor. Então, relembrando os pontos principais, você comente o texto de 1 Timóteo 1,13 e Atos 9,1 e apresente, então, mostre conforme esse texto o apóstolo Paulo com uma vida pregressa de perseguição. Fale também sobre a perseguição contra a Igreja de Cristo, destacando, por exemplo, a vida também de Estevão, que foi alvo das perseguições, inclusive com o consentimento de Saulo. E depois fala sobre quando um sistema se volta contra a Igreja do Senhor Jesus. Se você tiver acesso, você pode fazer um paralelo, né? Você pode traçar uma linha das perseguições que houve à Igreja desde o seu nascedouro até os dias atuais, inclusive com relato de alguns martírios. E também comente sobre as perseguições ao movimento pentecostal, especialmente as Assembleias de Deus brasileira, legítima representante do pentecostalismo clássico. E finalizando, aplique então a vida dos seus alunos. Talvez alguns estão sendo perseguidos por causa da sua fé. E estimule os seus alunos a orar pela igreja perseguida. Em muitos lugares do mundo, a igreja não pode se reunir de forma pública para professar a fé, como nós estaremos reunidos no próximo domingo na escola dominical, por exemplo. Então, incentive os alunos a orar e a interceder pela igreja perseguida. Que Deus, portanto, o abençoe. Não esqueça de você compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like, o seu comentário. Por que é importante você deixar o seu like, o seu gostei aí? Porque cada vez que você clica ali, que aumenta o número de likes, aquele vídeo vai tendo mais visibilidade. O youtuber, ele entende que muitas pessoas gostaram daquele vídeo e ele então vai apresentando aquele vídeo para outras pessoas. É por isso que nós pedimos que você então deixe o seu like, né? Não apenas assista, mas deixe o seu like aqui, porque nós podemos alcançar mais pessoas, né? Através desse sistema utilizado o youtuber. E compartilhe também nos grupos da sua igreja. E assim você estará ajudando também muitas pessoas. Você tem visto que as nossas aulas são sintéticas, são pequenas, não são aulas extensas, né? Até porque muitos hoje talvez não assistam a aulas muito longas, e até porque nós temos hoje muitas fontes também de consulta, de pesquisas. Então nós trazemos uma aula aqui relativamente curta, com os principais pontos da lição, porque entendemos que hoje também há muitas fontes de pesquisa e que você inclusive tem acesso. Esse é o nosso objetivo aqui. Que Deus, portanto, o abençoe e vamos continuar estudando a vida do apóstolo Paulo. Até o próximo domingo e eu aguardo você. Que o Senhor nosso Deus continue te abençoando nesse ministério de ensino da palavra. Até domingo que vem, até lá, e que você seja um instrumento, um canal de Deus para os seus alunos.